Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, para o nosso Super Coffee Diário da Informação com PVC. Nada Tudo melhor bem? do que começar o dia com essa fera aqui do nosso lado. Tudo bem, PVC? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar de Vasco, vamos falar também de seleção brasileira, né, PVC? Qual é a tua expectativa para amanhã, para o jogo do Haiti? Ganhar bem. Ganhar bem. O Danilo disse ontem na entrevista que, aí até citou o exemplo da Espanha, que passou dificuldade, Portugal, que ontem ficou no empate. Nós poderemos também ter dificuldade ou por já ser o segundo jogo, não? Dificuldade pode ter, mas o ponto, o que tá claro pra mim, Fabinho, é que assim, todo mundo sabia que pro Brasil ter uma campanha boa aqui, o time precisa se construir aqui dentro. Perfeito. Que a chance de acontecer uma coisa boa para a seleção brasileira na Copa é ter 39 dias, ou seja, conseguir subir jogo a jogo. Vou fazer um contraponto lá com o passado. Sim. Em 2016, na Copa América Centenário, o Brasil começou empatando com o Equador e logo depois teve o Haiti. O Haiti era mais fraco do que é hoje. Sim. O Brasil meteu 7-1 no Haiti. Pouca gente lembra que depois de perder de 7-1 da Alemanha, o Brasil ganhou um jogo de 7-1. Foi do Haiti. Verdade. Aqui, nos Estados Unidos. Aí foi pro jogo contra a seleção peruana, perdeu de 1-0 e foi eliminado. Não adianta ganhar de 6-1 do Haiti. Tem que ganhar a Copa do Mundo. Então é melhor meter 2-0 no Haiti e ver um time que consolide, que fortaleça para jogar melhor o terceiro jogo contra a Escócia, depois o quarto jogo contra a Suécia, ou contra o Japão, ou contra a Holanda, e conseguir ter o quinto, sexto, sétimo, oitavo jogo. É ir à final. E a final. É isso. Eu acho que diante do que a entrevista do Danilo deixou isso muito claro. Ele fala que a geração dele, que tem 15 jogadores aqui, tem a última chance e fala que ele é muito crítico do período amador, que ele deixa claro que é o período anterior. O Brasil teve muito amadorismo em 3 anos e meio. Sim. Por isso que eu falo que o Brasil é um estudante do ensino médio que é extremamente inteligente, foi profundamente vagabundo e agora tem 2 semanas para estudar para a prova. Para passar no Enem. Você que tem a memória privilegiada, PVC. Aliás, meu filho adora você, o Lucas, que sempre assiste a gente. Beijo, Lucas. As crianças adoram a sua memória, os seus dados. Você lembra de algum ciclo da seleção ter passado tantos treinadores entre uma Copa e outra? 82 para 86. Passaram 4 também? Foi Parreira 83, aí a seleção quase não jogou 8-4 com o Edu. Verdade, o Edu é... Zico. Isso, verdade. Foi técnico em 3 jogos, aí veio o Evaristo, 6 jogos, e aí o Tele voltou para a eliminatória. E se você voltar... Mas aí não são 4 diferentes, né? Porque o Tele sai e volta, né? Sim, mas eram 4 ciclos. Sim, 4 dentro do ciclo. Perfeito. É como se agora o Ancelotti fosse o Tite de volta. Isso. Aqui teve Ramon, teve Diniz, teve Dorival e teve Ancelotti. Agora, independente do número de técnicos, o Ancelotti chega à Copa do Mundo com 12 jogos antes da estreia. Sim. O Tele chegou com 7 em 86, mais 5 da eliminatória. Ele jogou a eliminatória 5 jogos, voltou para a Arábia Saudita, esperou a eleição da CBF, foi recontratado e fez mais 7. 7 mais 5, 12. No Ancelotti para trás, quem chegou com menos jogos? O Tele. E presta atenção, o Tele voltou da Arábia apostando numa base envelhecida que ele achava que podia dar certo. A base de 82, a base das eliminatórias. Perfeito. Quando ia começar a Copa, ele percebeu que não dava e mexeu no time. Saiu o Oscar, entrou o Júlio César, saiu o Falcão, entrou o Alemão, o Branco foi para lateral, o Júnior veio para o meio. Depois, durante a Copa, o Casagrande perdeu a posição, jogou o Miller. Foi semelhante ao que o Scaloni fez na Copa passada? Porque depois da derrota para a Arábia, ele mexeu na Argentina. Mas ele mexeu em todos os jogos, né? A Argentina foi campeã do mundo com 7 partidas diferentes, 7 formações diferentes. Outra coisa, na história das Copas, só 4 campeões ganharam todos os jogos. O Uruguai de 30, Itália de 38, Brasil de 70 e Brasil de 2002. Itália e Uruguai não tinham fase de grupos. Em fase de grupos, só 3 campeões ganharam os 3 jogos da fase de grupos. Brasil 70, Brasil 2002 e França 98. Que não ganhou todos os jogos porque empatou as quartas contra a Itália. Certo? Certo. De 2002, quando o Brasil ganhou todos os jogos e foi campeão do mundo depois, pra cá, 11 seleções fizeram 9 pontos na fase de grupos. Quantas ganharam a Copa? Nenhuma. Verdade. Nenhuma. Ou seja, sair invicto, torcedor, não significa 100% que você vai bater campeão. Não tem significado. É por isso que o Ancelotti falou. A gente pode falar de vários erros que ele está cometendo. Sim. Agora, e você esperava que ele cometesse? Eu acho que o fato dele chegar e não conhecer o lugar onde ele está,
a chance de você acertar tudo é muito menor. Perfeito. Até porque no processo não é para iniciar ninguém, absolver ninguém, é para radiografar o que está acontecendo. Sim. O Brasil vive, em 2026, o resultado de 4 anos de profundos erros. O Ancelotti comete uma parte desses erros, mas os erros são de 4 anos. Sim. É que a gente trata um técnico de futebol no Brasil como se fosse um jogo de videogame que ele tem o joystick na mão. Ele não tem o joystick na mão, mas ele pode fazer algumas escolhas. Por exemplo, o Ryan, conversando com o Zinho essa semana aqui no canal, ele mesmo falou, cara, esse garoto tem um potencial muito grande. Ele falou, eu enxergo lá na frente, se ele mantiver e tudo, ele tem até potencial para brigar para ser melhor do mundo, porque ele é forte, ele chega na área, ele joga por dentro, joga por fora. Ryan, é um garoto para ter uma chance já contra o Haiti, por exemplo? Eu acho que tem passo a passo. Eu acho, para mim, o ponto central está em ter mais controle do meio campo, então eu acho que tem... não sei se ele vai tirar o Casemiro jogou muito mal na estreia. Fabinho foi muito bem, né? Fabinho foi bem, mas o Casemiro tem uma história que ele pode se redimir durante a campanha da Copa. Claro. Eu acho que o jogo está pedindo Danilo Santos, porque o meio-campo precisa controlar mais o jogo. E ele pisa na área ainda, por cima. O Danilo, quando saiu do Palmeiras, dizia que o Palmeiras tinha perdido um 5, agora ele é quase um 10. Verdade. Ele não é um 10, mas ele é um 8,5. Ele é um 8,5, PVC, vamos falar de Vasco, que a torcida quer saber. Queria a tua opinião sobre essas confusões aí. Acho que eu gosto de jogar de camisa branca com a lista diagonal preta. Você gosta do uniforme 2? É que não é 2, né? Ele é o 2 pelo uso, não pelo estatuto. Não, pelo estatuto, pelo estatuto é o preto. Pelo estatuto, o preto. Isso. Por estatuto, o preto com a lista branca. Faz aqui. Pelo estatuto, o preto com a lista branca é o 1. Isso. Mas pelo uso é o branco. Sim. Pelo uso foi muito mais o branco. Sabe por quê? Verdade. O branco, quando o branco nasceu com a lista preta, em 1937, a camisa do Vasco era preta com a cruz de malta. Isso. Certo? Isso. Agora é brilhante Itália, Tinoco Fausto de Mola, Pascoal 84, Bucinho, Mário Matos de Santana, campeão de 29, com a camisa preta inteira. Verdade. Em 37 nasceu a camisa branca com a lista preta. Sim. A lista preta com a lista branca só nasceu em 45. E que tornou-se o número 1. No meio do caminho, o Dino Vieira chegou no Rio de Janeiro e falou, cara, os jogos são às 3 da tarde, no Rio de Janeiro, como é que eu vou jogar de preto? E pediu para jogar de branco. Se você olhar ao longo da história, o Vasco jogou mais contra o Flamengo, de branco ou de preto? De branco. Então, pelo uso, foi o branco. Cara, eu vi o Vasco sendo campeão. Mas foi campeão brasileiro de 74 jogando de preto no Maracanã. Porque o Cruzeiro era visitante e tinha prioridade do uniforme. 89, São Paulo de branco, que jogava em casa. Porque o mandante era o São Paulo, tinha prioridade do uniforme. Isso. O Vasco ganhou a Libertadores de branco. O Vasco ganhou 97. O torneio dos campeões de 48 de preto, porque o River jogava de branco. Isso. 97 jogou de branco, 2000 jogou de branco, o tricampeonato foi de branco. A Libertadores foi de branco. Então, Lô Pedrinho, vamos mais de branco, pronto. Eu acho, mas se não é isso, eu gosto de ver a maneira como eu conheci o Vasco ganhar. Então. Ganhou o Campeonato de 2029, eu gosto, o Vasco é o único time grande do Brasil que varia uniformes com essa sabedoria. O Vasco tem 2 uniformes muito valiosos. Sim. Mas eu lamento que o Vasco tenha colocado no estatuto preto com lista branca como número 1 e que priorize isso. O Vasco, eu vi ser campeão de 77, de 98, de 2094, de 97, de 2000, verdade, jogando de camisa branca com a lista preta. Mas para voltar a ser campeão, PVC, tem alguns desafios, né? E o primeiro desafio é agora fazer essa venda da SAF para o Marcos Lamáquia, que é quem está realmente caminhando para o final, e enfrentar toda a turbulência que está sendo criada no entorno, né? No último domingo, o presidente do Flamengo disse que vai até a justiça, se isso acontecer, se a venda acontecer, porque fez uma analogia que eu acho que não faz sentido, mas na cabeça dele faz. Você não pode estar casado com 2 mulheres, tem que separar de uma para casar com a outra. A não ser que você seja muçulmano. Exatamente, depende exatamente de onde você está, né? Mas enfim, PVC, você vê que essa pressão ela é pro Vasco ou ela é pro Palmeiras? Como você enxerga esse cenário? Não, eu acho que o Vasco tem que procurar alguém que resolva a vida do Vasco. Uhum. E eu entendo que a médio prazo a Leila vai sair do Palmeiras e médio prazo que a gente fala é janeiro 28. Janeiro né? de 28. Isso. Ela vai sair do Palmeiras. Isso vai exigir do Palmeiras uma preparação para a continuidade, que pode ser o retorno do Maurício Gagliotti, que pode ser a descoberta de outro dirigente. Uhum. O Palmeiras tem uma estrutura de clube
que pode persistir independentemente da gestão da Leila. Eu acho que o Palmeiras mudou a partir do Paulo Nobre. Sim. 2015? 2013, 13. o Paulo Nobre entrou. O Paulo Nobre Tá. pagou muita conta 13, 14 e 15. É que a confusão que se faz é que o patrocínio da Crefisa começou em 2015. Então o primeiro título nesse período foi com Crefisa na Que é a camisa, Copa do Brasil. de 2015. Mas E o Paulo aí- Nobre injetou do próprio bolso, não é Não, isso? o Paulo Nobre fez um processo. O Paulo Nobre foi... Eu não gosto da palavra mecenas, Fábio, pelo seguinte. Durante uma década, o Marcelo Teixeira no Santos botou dinheiro. Quando perdeu a eleição, ele foi lá e disse: eu tenho tanto para receber de volta. Foi fazer uma ação de penhora da Vila Belmiro. Sim. Mas pera um pouquinho, mas ele aprovou no conselho que ele tinha colocado aquele dinheiro? Ele colocou o dinheiro porque ele quis colocar o dinheiro. Paulo Nobre não fez isso. Paulo Nobre fez uma operação bancária, dando ele o dinheiro dele como garantia, pegou o dinheiro para o Palmeiras, colocou nos cofres do Palmeiras com CDI mais 1%, que a garantia era o próprio Paulo Nobre. Aí ele foi no Conselho Deliberativo e disse: senhores, eu fiz esta operação bancária para resolver a situação financeira do clube. Eu preciso que os senhores aprovem de que maneira vão me devolver o dinheiro. Ele não Isso impôs foi- nem a condição, né? Não, ele disse: eu quero que os senhores aprovem Montem a operação de de devolução. que maneira vão me devolver Perfeito. o dinheiro. Isso é democrático. Claro. É muito diferente de você botar dinheiro e depois um dia você dizer: agora me dá o dinheiro de volta. Não, Eu quero não foi assim. quero pra ontem. Primeiro você precisa avisar o Conselho Deliberativo. Então, que você mas nesse fez. momento o Vasco está fazendo um movimento de... Tirou a 777 lá atrás, aquela coisa que a gente já sabe, toda aquela história, e de buscar um investidor. Hoje, o Marcos Lamáquia. E aí você falava da Leila. Leila sai do Palmeiras em janeiro de 28 e acaba o mandato em dezembro de 27, não é isso? Exato. E aí você enxerga ela tirando um tempo sabático ou continuando no futebol? O que você Ela enxerga? disse que quer ficar no futebol. E aí, passa E é a ser legítimo. aí passa a ser um problema dela. Sim. Se ela não é presidente de outro clube, ela pode ser dona de um clube qualquer. O Landim não está no futebol? Não está Landim como não. dono da SAF? Exato, do Confiança. Confiança? É legítimo, não é? Claro Problema que é. nenhum. O Claro que Marcos é. Braz foi pro Remo. Exatamente. Como e aí, executivo. E aí você vai ter, eu acho que vamos voltar lá nos anos 90, quando a Parmalat era co-gestora de Palmeiras e do Juventude. Teve uma semana em 95 em que o Palmeiras ia jogar contra o Juventude em Caxias e que se o Palmeiras ganhasse do Juventude, ele seria campeão no primeiro turno do Brasileiro e iria diretamente para a semifinal. E disputava com o Cruzeiro. Certo. E aí passou a semana no noticiário dizendo: o Palmeiras vai ganhar do Juventude, que o Juventude vai entregar o jogo, que o Juventude é Parmalat, o Palmeiras também é Parmalat. É uma situação que não deveria acontecer, mas o Juventude empatou com o Palmeiras e o Cruzeiro foi campeão do turno, por isso que foi jogar a semifinal contra o Botafogo, lembra? Depois o Botafogo foi campeão. Eu acho que o futebol brasileiro precisa cuidar de um mesmo proprietário não ter dois clubes. Eu estou de acordo. Mas que nesse caso não é propriedade, Então, né? não ter. Sim, mas ele não pode ser presidente de um clube e ser sócia de outro clube. Sim, mas nesse caso ela não é sócia, é o enteado. Você enxerga essa relação familiar? Eu acho que isso tem que ser levado para um conselho que avalie. Sim. Se o BAP pode querer judicializar. Eu acho que alguém vai ter que determinar o que é que pode e o que é que não pode. É papel do fair play fazer isso? Eu acho que Ou o não? papel do fair play também. É? Eu acho que também é. Eu acho que a questão da ameaça é que não é justa. A questão de você... Eu acho que o BAP muitas vezes tem razão no conteúdo, mas não tem na forma. Eu acho que a gente tem um debate para melhorar o futebol brasileiro. E que esse debate é muito saudável. A gente precisa criar regras e entender mecanismos. Porque não é pro Vasco ou pro Botafogo, é Não. a regra em geral. A gente precisa... Que eu vivia dizendo que em respeito à memória do Eurico Miranda, mas... Uma vez o Eurico me ligou dizendo assim: você nunca diga que eu faço mal ao Vasco. Eu disse pro Eurico: Eurico, eu não estou dizendo que você faz mal ao Vasco. Eu disse o seguinte, eu digo o seguinte, isso eu digo a vida inteira. As pessoas dizem que o Eurico faz bem ao Vasco e faz mal ao futebol brasileiro. Ora, se ele faz mal ao futebol brasileiro, ele faz mal ao Vasco. Como consequência. O Vasco é futebol brasileiro. Claro. Se o futebol brasileiro cresce, o Vasco cresce junto. Se o futebol brasileiro cresce, o Flamengo cresce junto. Se o futebol brasileiro cresce, o Palmeiras cresce junto. Perfeito. Né? O Corinthians cresce junto e assim por diante. A gente precisa começar a pensar, olhar globalmente. E é isso que a gente não consegue fazer. A gente está sempre olhando para o próprio umbigo. Ou para a própria camisa, para o próprio escudo do clube. Mas na tua visão, de fora, com esse movimento de peça de xadrez,
Essa venda, ela tem alguma, não vou chamar de ilegalidade, Não. mas alguma irregularidade? Eu acho que não tem irregularidade, em princípio, em primeira análise. Tá. Porque eu não sou sócio do meu filho. Se o meu filho quiser ser dono de um botequim e eu tiver na frente um açougue, isso não significa um cartel. Perfeito. E o Marcos Lamarca não é filho da Leila. Perfeito. Então, em primeira análise, dinheiro é dele. Em primeira análise não tem problema. Mas eu acho que é um caso para ser avaliado. Mas o que eu entendo é que o Palmeiras é que precisa se preparar para a sucessão da Leila. Uhum. O Palmeiras precisa se preocupar com o processo Isso independe de do compra Vasco, do né, Vasco também. pela família Lamáquia, mais do que o Flamengo. Porque se a Leila sai do Palmeiras e leva o Abel, o Anderson Barros, A estrutura o do João Paulo Palmeiras. Sampaio, a Entendi. estrutura do Palmeiras, quem tem que se preocupar e se preparar para fazer uma sucessão bem feita é o Palmeiras. PVC, você dá aula, irmão. Muito Valeu. obrigado pelo carinho. Vamos junto. E vamos juntos, ó. Deixa seu like, não esquece, comenta e compartilha. PVC é show. PVC, passa as tuas redes sociais todas pra galera te acompanhar também. Arroba PVC no Twitter, arroba Paulo Vinícius Coelho no Instagram, vem. Pronto, é isso. Boa, PVC. Acompanha Valeu. sempre essa enciclopédia aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.